Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos, então, vamos falar crimes contra a incolumidade pública. São crimes em que envolvem a segurança pública, né, e que têm por finalidade, então, garantir, né, a incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio. Bom, quanto ao título, né, o título oitavo, né, Crimes contra a Incolumidade Pública, esse título possui 3 capítulos, sendo que o capítulo 1 dos crimes contra o perigo comum, do artigo 250 ao 259, capítulo 2 dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e serviços públicos, né, do artigo 260 ao 266, e finalmente, capítulo 3 dos crimes contra a saúde pública. Nos dias de hoje, então, nós vamos falar, né, do capítulo 1, crimes de perigo comum. Esses crimes envolvem, então, incêndio, explosão, uso de gás tóxico asfixiante, fabrico, fornecimento, aquisição, porte explosivo ou gás ou asfixiante, inundação, perigo dentro, desmoronamento, subtração, ocultação, utilização de material de salvamento, até a praga. Bom, o artigo 250, então, trata do crime de incêndio e traz, né, no seu texto, causar incêndio expondo a perigo a vida e a integridade física e o patrimônio de outrem. A pena é reclusão de 3 a 6 anos e multa. Incêndio, então, é aquele que coloca em perigo, né, a pessoa ou a coisa não determinada. Então, é contra um número indeterminado de pessoas. Se for alvo certo, o crime será de pericularização da vida ou saúde ou dano qualificado. Então, o crime de incêndio é quando coloca em perigo, né, um número indeterminado de pessoas. Não é necessário que haja, então, a chama aberta, né, mas pode ocorrer a tufa, né, no caso da serragem, né, em que não aparece a labareda. Incendeiam-se, então, sem chamas visíveis. Basta que exista combustão e potencialidade lesiva. Esse crime é um crime de perigo concreto, precisa, então, de prova pericial, ou seja, que efetivamente venha a colocar em risco a segurança alheia. Admite-se a tentativa, né? Exemplo, né, o bombeiro apaga o fogo antes da propagação e surgimento do efetivo perigo. O incêndio, então, ele com risco à vida, né, ou à integridade física ou patrimônio alheios, no artigo 250, sem tais riscos, né, pode, então, configurar o crime de dano, que é o artigo 63 caput, na sua forma qualificada do parágrafo único, né, por emprego de inflamável ou explosivo. Exemplo, queimar a casa de uma fazenda distante. Ainda, incêndio aumenta a pena, né? As penas aumentam de 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Neste caso, com risco à vida, né? Integridade física ou patrimônio alheios, vai no artigo 250. Sem tais riscos à integridade física alheia, aí nós vamos entrar lá no artigo 271, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, que é uma forma, né, de fraude, né, mediante estelionato. Ou seja, destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa patrimônio do corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de obter valor, né, do seguro. Então, com o risco de vida, nós temos, né, o artigo 250, parágrafo 1, inciso 1, sem risco de vida, pode ocorrer, então, uma modalidade de estelionato. Na sequência, vamos ter também aumento de pena, se o incêndio ocorre em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público destinado a uso público, obra de assistência social, em embarcação, aeronave, comboio, né, nesse caso o comboio é trem, né, ou veículo de transporte coletivo. Em estação ferroviária ou aeródromo, em estaleiro, fábrica, oficina, em depósito de explosivo, combustível, em poço petrolífero, em lavoura, pastagem, mato ou floresta. Então temos aí o aumento de pena. Na sequência, incêndio culposo. Né, o incêndio é culposo, no caso, por exemplo, sem a ocorrência do dolo, né? Então a detenção é 6 meses a 2 anos. Disso tudo, se resultar lesão corporal ou morte, aí nós temos o artigo 258, que podemos dividir em duas partes, né? Se resulta lesão grave na pessoa, é claro, né, aumenta-se a pena da metade. Se resulta morte, aplica-se em dobro. Já no caso, né, da modalidade culposa, que é a segunda parte do artigo 258, se resultar qualquer lesão, inclusive a leve, aumenta-se a pena da metade. Agora, se resultar a morte, aplica-se então a pena do homicídio culposo, somada, aumentada de 1/3. Então, ao incêndio, né, o crime de incêndio, aplica-se então lá o disposto no artigo 258. Na sequência, temos o crime de explosão, né, expor a vida, saúde, integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou de substância e efeitos análogos.
Nesse caso, reclusão de 3 a 6 anos ou multa, ou seja, provocar explosão, arremessar, né, objeto explosivo ou colocar engenho explosivo. Bom, a explosão, então, é uma expansão súbita e violenta, né, causada pela inflamação de um gás ou pela transformação repentina de um corpo para o estado gasoso. É o chamado estourar. O arremesso é lançar a distância de engenho, dinamite ou substância e colocar, então, é pôr em qualquer lugar engenho, dinamite ou também substância. A explosão consuma-se, então, com o efetivo perigo. Também a necessidade de prova pericial, né, o perigo concreto. A lei, nesse caso, incrimina já os atos preparatórios, como arremessar o explosivo ou simplesmente colocá-lo. É difícil ocorrer a tentativa. Por exemplo, né, a polícia prende no momento em que o agente está instalando o artefato explosivo. Nós temos ainda, antes da Lei 13.654, de 2008, né, 2018, aliás, em que o agente respondia pelo artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1, combinado com o artigo 251, parágrafo 2º. A pena era, na época, de 6 anos. Ou seja, se né, o agente viesse a utilizar explosivo, né, para estourar caixas eletrônicas, ele respondia, então, por 2 crimes, que era o furto, né, inciso 4º, inciso 1, e bem como, né, também a explosão. Já com o novo dispositivo legal, então apenas vai responder, né, pelo artigo 155, parágrafo 4, letra A. Ok? A pena mínima, então, passa a ser 4 anos. Bom, neste contexto, temos também a explosão privilegiada, parágrafo 1º, inciso 1, né, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, reclusão de 1 a 4 anos. Né, no caso, se o explosivo não é dinamite, né, por exemplo, utilização de pólvora, né, a pena então será reduzida. Tem-se ainda o uso de gás tóxico asfixiante, expor a vida, na integridade física ou patrimônio de outro, usando gás tóxico asfixiante, a pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa, se o crime é culposo. Nesse caso, também trata-se de um crime de perigo em concreto, né, contra a incolumidade pública, mediante o uso de gás tóxico ou asfixiante. Nós temos também o crime ambiental, que é o artigo 54, parágrafo 2º, inciso 5, da Lei 9.605/98, Lei de Proteção ao Meio Ambiente, que prevê como crime, né, quem causa, né, poluição pelo lançamento de resíduo gasoso ou que possa, né, resultar dano à saúde ou que provoque a mortandade de peixes, destruição significativa da flora. Também distingue-se da contravenção penal, né, que é o artigo 38 da Lei de Contravenções Penais, que trata da emissão abusiva de fumaça, vapor ou gás que possa ofender, molestar alguém. Né? Então, aqui é um crime de explosão, o uso de gás tóxico ou asfixiante, e neste caso, para a sua comprovação, tem que ter a prova pericial. Né? Também, neste caso, a consumação dele tem que colocar em risco, né, a incolumidade pública alheia, ou seja, a vida e o patrimônio alheios. Na sequência, vamos encontrar fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivo. Já o artigo 253, então, é fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença autoridade, substância, engenho explosivo, gás tóxico, asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Né? A parte inicial, engenho explosivo, né? Atualmente, tratando-se de engenho explosivo, atualmente essa matéria ela vem regulada pelo artigo 16, parágrafo único do artigo da lei, né, 10.826 de 2003, quanto ao engenho explosivo. Né? Então, lá o Estatuto de Desarmamento trata de engenho explosivo. Mantendo-se, então, a redação do artigo 253, quanto no que diz respeito a gás tóxico, né? Pois o seu fabrico, fornecimento ou aquisição, a posse do gás tóxico ou asfixiante, sem autorização da autoridade competente, continua ainda a ser incriminado pelo artigo 253. Tem-se ainda a inundação, causar inundação, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outro. Esta pena é reclusão de 3 a 6 anos, imune se em caso de dolo, detenção de 6 meses a 2 anos no caso de culpa. Bom, a inundação é o alagamento de área considerável, né, não destinada a receber água, consuma-se com um perigo concreto também, prova pericial, admite-se a tentativa. Tem a modalidade culposa e, se resultar lesão corporal ou morte, também aplica-se o artigo 258 do Código Penal e ação pública incondicionada. Perigo de inundação, já é o artigo 255, remover, destruir, inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro, obstáculo natural ou a obra destinada a impedir inundação. Reclusão de 1 a 3 anos e multa.
também consuma-se com perigo concreto, né, deve ser provado. Se ocorre também inundação não desejada, pode ocorrer também concurso formal com inundação culposa. Nesse caso, então, é remover, né, mudar de lugar, destruir, arruinar, inutilizar, tornar imprestável, né, o obstáculo ou obra protetora, diques, encostas, etc., que devem, né, se traduzir em um dano efetivo e idôneo a causar uma inundação. Né? Caso contrário, esse crime se torna impossível. Por isso, a doutrina não admite a tentativa. Então, aqui realmente é um crime mais para perigo, né? Perigo concreto. Então, é remover, destruir, utilizar, né, em prédio próprio alheio, né, expondo a perigo, né, obstáculo natural ou obra destinada a impedir a inundação. Então, nós temos aqui esta modalidade que é dolosa. Na sequência, vamos ter desabamento ou desmoronamento, artigo 256, que constitui causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Pena reclusão também de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa, né, se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Neste caso, consiste então em causar desabamento, que são estruturas humanas, né, exemplo, queda da construção, como casas, edifícios, ou desmoronamento, estruturas naturais, exemplo, queda, né, de morro ou pedreira, em prédio próprio ou alheio, com o fim, né, de causar perigo para a vida, integridade física ou patrimônio alheios. Admite-se a tentativa na modalidade culposa. Exemplo, casa contígua, né, terreno em que se procedia a escavação, né, falta de escoramento. Se resultar lesão corporal ou morte, também aplica-se o artigo 258 do Código Penal. A subtração, ocultação ou inutilização de material salvamento, subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a servir de combate ao perigo, socorro, salvamento, ou impedir ou dificultar serviço à natureza. Pena reclusão de 2 a 5 anos. São duas modalidades de conduta, né? Uma é subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de acidente, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, né? Aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço à natureza. Então, são duas condutas, né? Nos dois casos, né, exige-se a efetiva situação de perigo para a coletividade. O incêndio, inundação, naufrágio, desastre ou calamidade, seja o sinistro criminoso ou não. Temos ainda nesse contexto formas qualificadas, né, neste caso, então, o artigo 258 é claro, né, se o crime é doloso de perigo comum, resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada a metade, como nós já tínhamos falado, né, se resulta a morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, né, esses crimes todos anteriores, se do fato resulta lesão corporal, a pena é aumentada da metade, e se resulta a morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Temos finalmente aqui o artigo 259, o artigo encontra-se tacitamente revogado pelo artigo 61 da Lei dos Crimes Ambientais. Nesse contexto, então, fizemos aqui um resumo, né? Crimes de perigo em concreto, então, tem o incêndio, explosão, uso de gás tóxico ou asfixiante, inundação, perigo, inundação, desabamento ou desmoronamento. Já de perigo em abstrato, então, tem-se o fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de gás tóxico ou asfixiante e subtração, ocultação e utilização de material de salvamento. E assim, então, nós terminamos então esta nossa apresentação.